Olá, bom dia! De volta ao nosso encontro da Boa Notícia. Confira nossas matérias de hoje. Você já ouviu falar de jovens com alto nível intelectual para a idade? Conhece alguma criança com facilidade para aprender o que é ensinado? Ou aquelas que, mesmo sem serem ensinadas, demonstram ter um conhecimento inato sobre determinadas artes ou ciências? Nossa equipe visitou o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e é sobre esse assunto que vamos falar agora. Ter uma alta habilidade é um dom que poucas pessoas possuem, porém conhecemos muitas delas. Personalidades como Pelé, Paul McCartney, Bill Gates e até Jô Soares são considerados superdotados. E para reconhecer um indivíduo com superdotação, é necessário um suporte desde a infância. Em Salvador, existe um núcleo de altas habilidades e superdotação, que atende crianças e adolescentes de 8 a 15 anos do estado da Bahia, em colégio público e particular, com histórico ou alguma tendência de alta habilidade. O núcleo trabalha com diversas crianças que têm um potencial de altas habilidades. Como é que vocês trabalham com elas? Bom, nós trabalhamos com as atividades de enriquecimento, né? São atividades que tratam de trabalhar o lógico-matemático da criança, com aquelas brincadeiras que são conhecidas até de programas de TV, como o Passo-Repassa, também atividades de dinâmica, de relacionamento humano, entre outras atividades de conhecimentos gerais que interessem as crianças e que nos dê também assim um perfil de como elas estão, tanto no campo cognitivo quanto no campo das relações humanas. Antes de entrarem no núcleo, os alunos são avaliados na escola em que estudam. Como as crianças chegam até aqui? Elas passam por algum teste? Tem alguma seleção? Não, elas não passam por nenhum tipo de seleção, nem tem nenhum teste. O que acontece é que nós vamos até as escolas e apresentamos uma lista que a autora Zenita Gunter, ela nos orienta. São 26 questões que o professor em sala de aula observa a criança e percebe que essa criança apresenta um potencial acima da média dentro das áreas do conhecimento ou até em outras áreas, como nas áreas de arte, né, teatro, desenho, enfim, de um modo geral, aquelas inteligências que Gardner dá conta, né, as 7 inteligências, não só as inteligências lógico, matemática e linguística, mas também a inteligência artística, psicossocial, aquele aluno que é um líder natural na sala de aula. Então, o professor é que sinaliza para a gente através dessa lista de indicadores. Outra forma da criança chegar até aqui ao NAS é justamente através da família, porque a família observa, percebe que o filho apresenta algo de diferente, desde pequenininho ele já responde, tem interesse por questões diferentes ou uma área específica do conhecimento. Então a família nos conhece através do blog, porque nós temos um blog, e aí tem acesso e vem nos visitar. Aí nós vamos até a escola, conversamos com os professores e os professores confirmam essa percepção da família ou não. As atividades realizadas pelos professores têm o objetivo de identificar a alta habilidade e fazer com que o aluno trabalhe o seu dom. As habilidades, como a Escola Parque, tem várias oficinas, então algumas habilidades nós encaminhamos para essas oficinas, para que lá ele possa ter um suporte melhor com relação à habilidade dele, para que haja um desenvolvimento maior. Nossa equipe, como não é formada por pessoas de várias áreas, nós não temos, por exemplo, na equipe, pessoas da área artística. Então, nós encaminhamos os alunos que são dessa área para as oficinas de artes plásticas, arte madeira, biscuit, metal, para que lá ele possa desenvolver melhor essa área. E aqui no NAS nós trabalhamos mais a questão da leitura, da pesquisa, do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e também das relações interpessoais. A finalidade do núcleo dá uma perspectiva maior para a criança. Não sei se você observou, eu estou sempre falando alta potencialidade e não altas habilidades, né? Superdotação. É porque esse conceito, essa palavrinha está sendo revista pelos próprios teóricos da área.
É melhor que a gente trate essas crianças, até porque existem crianças que a família e a própria escola não reconhecem com esse alto potencial, por conta deles terem esse alto potencial, ou na questão psicossocial, que é da relação humana, ou então no dom artístico. Às vezes os pais acham que a criança é superdotada, mas ela apenas é inteligente. Como é que vocês lidam para poder falar isso para os pais? Bom, muitas vezes a própria escola que indica a criança através da lista de indicadores da autora Zenita Gunter, apresenta para nós crianças com determinadas características, que diz ter o talento verbal, o talento abstrato na área da matemática, mas ou os pais acreditam que os seus filhos têm, mas com o decorrer do tempo, desenvolvendo as atividades aqui no núcleo, nós vamos observando que todo um contexto, porque fazemos o acompanhamento família, escola regular e aqui no núcleo, assim como nas oficinas, outras oficinas que as crianças participam aqui na Escola Parque, e aí constatamos que essa criança é uma criança que tem um contexto que favorece a ela a desenvolver determinadas habilidades, mas nada acima da média. Bom, quando nós convidamos a família para inserir esse aluno no projeto, nós deixamos claro para a família que existe ali um indicativo de alta potencialidade em uma determinada área, ou até em todas, porque às vezes chegam aqui em todas as áreas. E nós convidamos a família, depois de um ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, e apresentamos um relatório mostrando que não existe nada de alta potencialidade, algo que está acima da média, mas que existe sim um contexto que favorece a esse aluno ser inteligente, como todo ser humano é inteligente, tá? E bem mediado, vai desenvolver sua potencialidade, sua habilidade e vai ganhar competência naquilo, mas nada que salte aos olhos. Porque o que nós estamos buscando e as crianças que nos interessam são aquelas que realmente apresentam alta potencialidade, que precisam de auxílio para serem inclusas no meio social em que vivem. Nos aspectos psicológicos, a pessoa com alta habilidade pode apresentar algumas características. Por isso, o tratamento de um indivíduo com superdotação deve ter cuidados. Em vez de que ele possa constituir um problema por ter uma alta habilidade, que ele seja visto como tal e seja respaldado com acompanhamento psicológico, com acompanhamento de um núcleo, de um centro de atenção preparando o professor, preparando a família e preparando o próprio jovem para lidar com sua questão. Ele precisa ter uma alta aceitação, porque às vezes a discriminação, os rótulos, as dificuldades que possam decorrer disso podem estar prejudicando se ele não tiver esse apoio e acompanhamento. É muito importante também saber como os pais e a escola devem tratar o indivíduo com alta habilidade. O MEC já procura desenvolver essa atenção oferecendo conhecimento. Você entrar no site, inclusive o nosso, vocês vão estar identificando material que informam bastante, além do que no local se tem o oferecimento para que as pessoas, a família, possa estar se respaldando de meios de como lidar com essas altas habilidades e essas superdotação que pode se destacar. Tendo um cuidado para não entender também que isso seja a produção de gênios, que não é, muito mais a condição de desenvolver, de possibilitar o que ele já manifesta espontaneamente no seu desenvolvimento. No geral, as famílias não valorizam tanto e não percebem que essa criança ela vai desenvolver isso, ela começa com a idade, quando tem a idade, né, 5, 6 anos, às vezes até antes, e o pai e a mãe não percebem. Fica muito claro quando se tem uma criança que apresenta a inteligência linguística e a lógico-matemática, porque salta aos olhos, está dentro da área do conhecimento que a escola regular cobra da criança, né? Mas o pai tem essa dificuldade, a família tem essa dificuldade, a própria escola, quando se trata de uma inteligência que não é reconhecida pela escola, como foi durante séculos, né? Que é a inteligência artística, a psicossocial e também a motora, que é o futuro jogador de futebol,
não é? Que vai ter uma habilidade muito grande com o corpo, com a dança ou com o jogo de futebol, enfim, qualquer área que vai exigir dele essa habilidade motora. Então, essas são as inteligências mais difíceis do pai, da própria família ou até da escola perceber. Nós capturamos isso geralmente com o professor de educação física ou então a professora de artes. E essa criança não chega até nós justamente por falta dessa percepção da escola e da própria família. Um teste muito famoso por medir a capacidade intelectual de uma pessoa, o teste de QI, hoje não é o único que define se um indivíduo é ou não superdotado. A questão do teste de QI, nós precisamos ter muito cuidado em lidar com ele, né? Então, precisa ser um psicólogo que tenha conhecimento suficiente do material e que normalmente ele é utilizado no processo de avaliação psicológico, não isoladamente, e por profissionais que tenham a prática com o conhecimento da avaliação psicológica. E o jovem, muitas vezes, ele vai em busca de alguma outra necessidade de um atendimento pelo psicólogo e naturalmente pode ser identificado, ele participando de um processo. Nós não aplicamos o teste de QI, até porque esse teste ele é limitado ao nosso olhar, ele é limitado para identificação de inteligências como a intrapessoal, a interpessoal, a psicomotora, a inteligência artística. Então, nós não utilizamos, embora ele possa ser um recurso que a família pode providenciar junto a um psicólogo para fazer um processo de aceleração quando a criança apresenta uma inteligência acima da média dentro das áreas de conhecimento da escola. No caso da inteligência acadêmica, da inteligência do pensamento abstrato, que é o lógico-matemático, e o linguístico. E para os pequenos que descobriram suas altas habilidades, o futuro agora parece ter um rumo certo. Qual foi a habilidade que você descobriu aqui no núcleo? Eu descobri que eu posso ser várias coisas, o que eu posso fazer é coisas que ninguém faz. É praticamente coisas que só eu posso entender. Como eu consigo fugir desse mundo. Eu vou botar como fugir desse mundo, como criar coisas na minha mente que, como eu não posso anotar, não posso fazer essas coisas, mas eu consigo criar um mundo na minha mente. E por isso eu consigo fazer essas coisas mais rápido, desenvolver essas habilidades melhores. E aqui no NAS eu consegui desenvolver mais habilidades sem precisar criar. O que você acha dessa habilidade? Puxa, para mim essa habilidade de criar é favorecida a poucas pessoas. E qualquer pessoa que tenha imaginação ou foi criança suficiente pode tê-la. Você pretende usar essa habilidade no futuro? Com certeza, eu tenho planos para o futuro, planos para a minha vida, que ao decorrer do tempo vão se realizar. E o que você pretende ser quando crescer? Qual profissão você pretende seguir? Engenharia de eletromecânica. Qual é a sua habilidade? Bem, eu sou bom em arqueologia, mitologia grega, um bocado de coisa, isso daí, né? Eu sei também fazer um bocado de arte. Eu um dia mesmo fiz como é o nome mesmo? Um edifício fazendo aquelas caixinhas de iogurte do Bob Esponja. Eu tenho um bocado. E o que você acha dessa habilidade? Bem, eu acho que é uma habilidade que nem todo mundo tem, tipo, fazer criatividade com as coisas, porque a maioria tudo vai pro lixo. Aí agora eu tô aprendendo a reciclar um pouquinho. E como foi que você descobriu essa habilidade? Na minha outra escola, eu passei uma parte estudando só sobre o lixo, essas coisas. Você pretende usar esse seu dom quando você crescer? Não. E o que você pretende ser quando crescer? Paleontólogo, procurar os restos mortais dos dinossauros por aí. Como foi que você descobriu a sua habilidade? Eu descobri essa habilidade eu desenhando sozinho. Peguei o lápis, aí depois comecei a desenhar. E o que você acha dessa habilidade? É muito legal. E você pretende usar essa habilidade quando você crescer? Sim. Você pretende ser o quê? Um desenhista ou pintor.